Olá, a paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui para meditarmos mais. Olá, a paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui para meditar um pouco nas Escrituras Sagradas. Hoje eu gostaria de falar sobre intimidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, existem algumas coisas que podem promover a intimidade entre nós, servos de Deus, e o nosso Deus. A intimidade, ela presume que nós temos liberdade para chegar diante de Deus e falar com Ele livremente. Hoje, nós temos grandes dificuldades de mantermos intimidade com Deus. Por quê? Temos dado valor a muitas coisas, né? A gente passa muito tempo olhando coisas muitas vezes supérfluas, né? Internet, livros que não têm a ver com nada a respeito da vida cristã, relacionamentos, enfim, coisas que não estão erradas em você fazer. Você pode ler um livro, né, que não seja relacionado ao mundo cristão, você pode ter um relacionamento com outra pessoa que, um relacionamento de amizade, um namoro, você pode fazer, o que você quiser nesse sentido. Mas, para mantermos comunhão com Deus, nós temos que abrir mão de muitas coisas, porque a comunhão com Deus exige que nós estejamos com Ele. Estejamos com Ele em oração, estejamos com Ele na consagração das nossas vidas, procurando e buscando a santidade. Nós precisamos estar sempre jejuando, buscando sempre saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. Bom, no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo 17, diz assim: Diz o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Essa passagem, ela mostra claramente o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus conhecia Moisés pelo nome e Moisés teve liberdade para pedir a Deus: Rogo-te que me mostres a tua glória. Coisa que o próprio Deus diz aí, mais à frente nesse texto, ele diz: homem nenhum pode ver a minha face, porque se ele ver a minha face, ele vai morrer. Entretanto, Moisés ele foi ousado, ele teve a ousadia de pedir: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Quando nós olhamos para a Bíblia, se nós buscarmos aqui alguns capítulos, lá no início da trajetória de Moisés, quando ele estava apacentando, e Deus apareceu para ele ali na sarça ardente, a Bíblia diz que quando ele olhou, ele cobriu os seus olhos, ele cobriu. Ou seja, naquele momento, Moisés ainda não tinha intimidade suficiente para falar com Deus da maneira que ele está falando no capítulo 33. O que aconteceu com Moisés, que desde aquela época até os acontecimentos do capítulo 33, que permitiu que ele chegasse a esse nível de intimidade? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Moisés tomou duas decisões importantes. A primeira dessas decisões aconteceu quando Deus chamou a Moisés. Moisés, em primeiro lugar, atendeu o chamado do Senhor. Apesar de no momento em que ele ter sido chamado, ele ter tido muitas dúvidas, colocado muitos obstáculos, falado algumas coisas que poderiam impedir ele de fazer aquilo que Deus estava determinando, ainda assim ele atendeu, ele obedeceu e foi fazer aquilo que Deus havia o chamado para fazer. A segunda coisa que Moisés fez foi cumprir o seu chamado, porque uma coisa é Deus nos chamar e nós atendermos. Ok, Deus me chamou, eu sei que Ele me chamou. Outra coisa é eu cumprir esse chamado, porque cumprir o chamado do Senhor não é uma tarefa fácil.
Se nós olharmos a trajetória de Moisés, ele enfrentou inúmeras lutas, inúmeros obstáculos, inúmeros desafios, e, no entanto, ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado, mesmo que em alguns momentos com alguma resistência. Mas ele se propôs a fazer aquilo que Deus havia ordenado. E essa trajetória de desafios, essa trajetória de adversidades que Moisés passou, trouxe a ele experiências que o fez conhecer a Deus mais de perto, que o fez se aproximar de Deus, de buscar mais a Deus, de estar sempre na presença de Deus, buscando saber qual era a vontade do Senhor. E isso trouxe a Moisés intimidade suficiente para, no capítulo 33, ele falar com Deus de uma maneira aberta, franca e sincera. E Deus, a ponto de Deus reconhecer ele pelo nome dele. Então, para que nós possamos chegar a um nível de intimidade com Deus, de maneira que nós possamos ter liberdade, termos autoridade, ousadia, para que nós possamos saber com quem nós estamos falando, saber que nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nós precisamos atender o chamado dele, obedecer às suas ordens e cumprir esse chamado que ele nos fez. Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você sabe qual é o seu chamado? Se você não tem, descubra hoje. Cumpra aquilo que Deus determinou para você, porque você vai chegar a níveis que você desconhece de intimidade com Deus, e isso vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, agora eu oro por essas pessoas que estão ouvindo essa palavra e te peço, abençoa elas, abre os seus olhos espirituais, abra os seus corações para que eles possam receber a tua palavra e possam entendê-la e possam, Senhor, cumprir o teu chamado, para que eles possam ganhar um nível de intimidade contigo, de maneira que eles possam conhecer o Senhor mais de perto, de maneira que nós possamos, Senhor, entender qual é a tua vontade, receber a tua palavra e podermos, ó Pai, desfrutar da intimidade contigo. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, desde agora e para sempre. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.